Oscar. Amofilia, gerar oportunidade de inclusão social, geração de renda e empregabilidade para mulheres em situações de vulnerabilidade. A Amofilia atende 3 áreas sociais: geração de renda, empregabilidade e redução das desigualdades. O público beneficiado são essencialmente mulheres e jovens, e atende 3 ODS relacionadas. A número 10, né, redução das desigualdades, 10.8, que é, tá pequenininho aqui, trabalho decente e crescimento econômico, e ODS 5, igualdade de gênero. E aí, para poder apresentar a Mofilia, eu quero convidar a Pamela Fontes, que é gestora operacional da OSC. Seja bem-vinda, Pamela. A palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Vou apresentar minha tela. Por gentileza, me sinalizem quando vocês estiverem vendo. Chegou. Ok. Ok, perfeito. Bom, eu sou a Pamela, eu sou gestora operacional do Instituto Amorfilia. E o que mais me encantou no Instituto, assim, foi o propósito de transformar a vida de mulheres, especialmente mães, da comunidade, né, moradoras da comunidade, que é uma realidade também que foi minha por muito tempo. E não é uma realidade só minha, né? Então, assim como algumas pesquisas mostram que essa é a realidade de várias outras mulheres. Então, apenas 58% das mulheres que têm filhos até 5 anos atuam no mercado de trabalho. Esse número sobe um pouquinho para 72% para mulheres que não têm filhos. Só que entre os homens com filhos, a participação ultrapassa 90%. E aí o desafio é que, para mulheres que são atendidas pelo Amorfilia, é ainda maior pelo fato de, além da maternidade, elas enfrentam baixa escolaridade, falta de qualificação profissional, ausências de rede de apoio e dependência financeira. E foi para mudar essa realidade que o Amorfilia, gente, ele nasceu. O Amorfilia é uma organização da sociedade civil que foi fundada em 2020 na região de Embu das Artes, região, inclusive, que tem cerca de 60 mil famílias cadastradas no Cadastro Único, que é o programa que conecta essas famílias ao Bolsa Família. E esse programa ele beneficia famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Quando a gente vai olhar para essas famílias, a maior parte da liderança delas são mulheres e são mães. E este é o nosso público central. Além de trabalhar com mulheres e mães em situação de vulnerabilidade social e econômica, nós também atendemos jovens e pessoas idosas. Mas aí o nosso trabalho ele não se resume a oferecer uma ajuda pontual, mensal, ou apenas uma oficina. A nossa ideia é construir uma jornada que começa no acolhimento e busca chegar à autonomia, à independência mesmo. E para isso, nós criamos uma trilha de transformação. Então, a nossa metodologia, ela tem alguns passos para essa trilha. Primeiro, nós acolhemos essa mulher, conectamos com ela, damos suporte à saúde, atendimento socioassistencial, apoio psicológico. Em seguida, nós desenvolvemos elas. Então, oferecemos oficinas de empregabilidade, de empreendedorismo e artesanato para expandir as oportunidades e as possibilidades. A partir dali, nós conectamos elas direto com a autonomia e a geração de renda. A partir de oportunidades de empregos dignos, em parceria com empresas que são parceiras hoje do Instituto, oportunidade para empreendedorismo, investimento no próprio negócio, para que elas possam evoluir ali de forma autônoma. São 3 etapas que não estão separadas, porque para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, dificilmente existe a geração de renda sustentável sem acolhimento e desenvolvimento andando lado a lado. E aí, em 5 anos, o Amorfilia já atendeu cerca de 5 mil famílias, já foram mais de 750 mulheres e jovens acolhidos e formados. Em 2025, nós tivemos 21 turmas, mais de 818 aulas oferecidas, foram mais de 1.950 horas de atividade.
O público que se cadastra comigo tem ali uma frequência de 87%, e no final do ano nós concluímos ali cerca de 107 pessoas, entregamos o certificado das oficinas de empregabilidade e empreendedorismo. Além disso, né, o impacto não é só na oficina, a gente também tem a missão de gerar renda. Hoje, de forma rastreável, só no primeiro semestre de 2026, a gente gerou, o próprio Instituto gerou aproximadamente R$ 30.000 de renda rastreável para cerca de 12 artesãs, entre elas empreendedores locais, prestadores de serviço, as próprias artesãs que hoje produzem os produtos que são vendidos pelo Instituto, e isso representa cerca de R$ 2.500 por pessoa. Então, são recursos investidos que permanecem no território, fortalecem famílias e movimentam a economia local. E para isso, para que isso aconteça, a gente precisa de empresas que acreditem nessa transformação. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Uma delas é a Conecta, que gera oportunidade de emprego para mulheres no território e entornos. Outra é a Fundação Telefônica Vivo, que mobilizou mais de 200 pessoas para adequação e reforma da nossa nova sede. E nós temos também, contamos com o apoio da Plusoft, que investiu em formação tecnológica e inclusão digital, fortalecendo ali a área de inovação para jovens e para mulheres adultas. Então, o investimento social hoje, ele pode gerar uma estrutura, pode gerar qualificação, emprego e desenvolvimento econômico no próprio território. A partir do investimento dessas empresas que acreditam na nossa transformação, nós criamos um propósito de expansão, com muito planejamento financeiro e cuidado. Nós saímos de um espaço de cerca de 90 metros quadrados, que atendia cerca de 30 pessoas por dia, para um espaço de 1.500 metros quadrados, com capacidade de atendimento para mais de 100 pessoas por dia. Então, hoje nós temos estrutura física. O nosso desafio agora é transformar essa capacidade instalada em oficinas funcionando, com educadores dedicados, com materiais, com equipamentos adequados. Nós temos espaço para crescer e o que nós precisamos agora são de empresas parceiras para ocupar espaço com oportunidades. E a partir daí vem o nosso pedido principal. Você pode apadrinhar uma oficina ou de emprego ou uma mentoria, que vai gerar cerca de 1 ano de aprendizado, mais de 130 horas de atividade, capacitando de 10 a 20 pessoas com educador social dedicado, materiais educacionais e todo o apoio da equipe, além do aporte financeiro para as empreendedoras locais. E isso pode custar, tem um investimento inicial ali por volta de 72 mil por ano. Além do nosso pedido principal, é claro que existem outras formas de nos apoiar, né? Então, fica aqui aberto um leque de apoios. A gente tem as leis de incentivo, nós temos ações e eventos culturais que você pode tanto participar no território, quanto apoiar diretamente e indiretamente, ou apadrinhar uma vida ou um dos nossos projetos. O Amorfilia, ele foi reconhecido em 2024 com muito orgulho entre as 100 melhores ONGs do Brasil e recebeu a medalha bronze ESG e GRC da Engaja Brasil. As nossas demonstrações financeiras são públicas, submetidas à auditoria independente, estão postadas nos nossos sites e nós não estamos convidando a sua empresa apenas a fazer uma doação. Nós estamos convidando a sua empresa a participar de uma jornada concreta de transformação. Então, por favor, apontem a câmera para o QR Code, venham conversar com a gente, porque juntos nós podemos transformar estrutura em oportunidade e oportunidade em autonomia para mulheres e jovens de toda São Paulo. Muito obrigada. Parabéns, Pamela. Muito boa a sua apresentação e parabéns pelo trabalho. Essa expansão realmente incrível, né? Tamanho assim, 90 para 1.000, realmente é muito legal, né? Muito bom. Vamos lá, vamos escutar nosso especialista em estratégia, o Bira. Bira,
Conta para nós, que mais que a gente pode fazer para poder ajudar a hemofilia? Bacana, bacana. Pamela, super parabéns, né? E eu quero ousar complementar uma parte de tudo de lindo que a Pamela trouxe, que é o seguinte: é, toda vez que você apoia uma instituição que capacita mulheres, que apoia na geração de renda de mulheres, que dá autonomia, você está na paralela de uma maneira muito efetiva combatendo para que se quebre o ciclo da violência contra a mulher, da violência doméstica. Porque a falta de autonomia financeira é um dos principais problemas para que uma mulher quebre o ciclo de violência. Né? Uma mulher que tem renda, que tem autonomia, ela tem mais capacidade de vencer esse momento difícil e não ser refém. Então, estar junto com a amorfilia é atacar várias questões sociais ao mesmo tempo. E isso é um ponto muito importante. E eu vendo esse trabalho, né, de capacitação tão forte, com toda essa possibilidade de expansão que a Pamela trouxe para a gente, nós aqui na IP, a gente imaginou trazer um caminho até um pouco mais ousado e diferente de tudo que a gente já apresentou aqui, que é a possibilidade de uma collab que não só construa produto, no próximo slide eu vou mostrar, mas que possa ser parceira na estruturação de uma empresa social junto com a Amorfilia. Porque você imagina empresas que têm necessidade recorrente de contratação de pessoas, que tem que fazer todo o processo de recrutamento, seleção e treinamento de jovens e mulheres, por que não aportar capital para viabilizar uma vertical da amorfilia que seja esta empresa, que gere renda para a amorfilia e que diminua o custo de recrutamento, seleção e treinamento dessa empresa. Né? Nós temos várias empresas que têm esse desafio, né? A coisa de um ano, mais ou menos, eu tive uma reunião com o time de RH da Oxo, né, que tem esse monte de lojas espalhado por São Paulo. Eles contratam 500 pessoas por semana. Então, você imagina o desafio que é você fazer recrutamento, seleção e treinamento. Não precisa ir nesse extremo que eu trouxe de exemplo, mas a Morfilia pode ser uma parceira para fazer esse tipo de trabalho, onde, ao mesmo tempo, você está viabilizando tudo isso que pode acontecer, que a Pamela nos trouxe aqui, e mostrar para os clientes dessa empresa que esta empresa leva tão a sério o papel social dela que ela se diferencia pelo seu próprio processo de recrutamento, seleção e treinamento, fomentando a criação de uma empresa social que gera resultado para uma outra instituição maior. Então, eu quis trazer essa provocação para que a gente também não fique só na visão de que a Collab é para produtos. Você pode se juntar e não precisa ser uma empresa só. De repente, a Amorfilia pode reunir três, quatro, cinco parceiros que vão ser aqueles que vão ser os parceiros fundadores desta nova vertical. E essa é uma oportunidade gigante para começar a atender as demandas da própria empresa e, quem sabe, depois até de outras empresas, né? Então, aqui eu trago uma visão um pouco diferenciada, mas também trago uma visão do produto, da Collab para construir um produto, porque elas têm uma visão muito interessante, uma possibilidade muito interessante, que é de desenvolver, né? A Morfilia já tem o ateliê dela, que as pessoas desenvolvem os produtos, mas por que não marcas que são sensíveis à causa da mulher, do desenvolvimento da mulher, construir uma linha de produtos by Amorfilia? Né? As marcas são colocadas juntas, e a gente pode trazer uma visão que é de mostrar o, per, o pertencimento de causa. Né? Mulheres que têm condições de comprar um produto, ao comprar esse produto, estão financiando o desenvolvimento de outras que não têm. Né? É aquele conceito de uma sobe e puxa a outra. Uma marca que se apodera disso tem uma possibilidade de criar algo verdadeiro, para que quando tiver no ponto de venda, seja ele presencial ou virtual,
mostrar, olha, a sua decisão de compra está fazendo com que uma mulher possa ser capacitada, com que uma mulher tenha renda, que uma mulher possa empreender. Isso é muito poderoso. E as marcas ainda não se aperceberam o quanto que isso é forte. Então, fica aqui duas sugestões para mostrar a versatilidade que uma instituição como a Amorfilia tem, para que, ao sentar com a Pamela e com as demais pessoas que lá estão, um lado entendendo o outro e construindo essas possibilidades de crescimento de marca e de redução de custos, no caso da empresa social, e ajudando no desenvolvimento e na expansão do impacto que a hemofilia gera. Obrigada, Bira. Muito bom, Bira. Isso aí, olha quantas ideias, né? A gente pode ter para poder impactar a sociedade, né? Impactar a região. Essa questão do recrutamento, eu acredito que vai ser cada vez mais difícil para todas as empresas, né? Então, se fala muito, a IA vai substituir. Não vai, não. Não vai, não. Não vai substituir, não. A gente ainda tem, né? O pessoal falava isso lá na Revolução Industrial, 200 anos atrás, falava assim, as máquinas vão substituir o ser humano, né? Olha aí, né? Continuamos trabalhando 200 anos depois. Então, aí não vai substituir, não. Já ainda vai precisar de muita mão de obra, né? Muita gente ainda. Legal. Alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma provocação, uma colocação para colocar a respeito desse projeto da hemofilia? Tem deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão? É a Cris Almeida, mas não é, certamente não é a Cris Almeida. Por favor, me fala o teu Não, aqui é nome o aí. Edson. Edson, Edson bem-vindo, Matlock, Edson. eu sou da Enax Brasil. Bem-vindo, Na verdade, acho que. Muito obrigado. É mais uma reflexão geral. Acho que também muito da apresentação que foi feita aí pela Amorfilia, né? Para quem não conhece, a Enactus, né, ela atua com estudantes universitários que implementam projetos de empreendedorismo social, né? E ficou uma reflexão aqui de como que a gente poderia conectar algum desses times para ajudar no desenvolvimento de cada um dessas organizações, né? Porque acho que os estudantes eles trabalham muito com esse desenvolvimento, né, de como podem apoiar comunidades e de repente uma parceria aí entre os times Enactus, né, e cada uma dessas organizações poderia ajudar nesse desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de aprimoramento aí das organizações, né? Então acho que fica essa reflexão para pensar, Cris, depois a gente poderia conversar e eventualmente pegar um piloto, né? Seja a Morfilia ou uma outra organização para conectar com algum time Enactus e aí a gente pensar em soluções conjuntas, né? Então, acho que juntos a gente pode ser mais fortes e gerar soluções melhores, né? E bem mais longe. Muito bom, Edson, obrigada. Vamos conversar com certeza. Que bom que você também faz parte da rede Engaja Brasil já, né? Então, tá mais fácil ainda para Sim. ter essa E, conexão. Cris, outra reflexão que eu fiquei, né? Acho que eu que fui nessa jornada, né? E vi aí na apresentação da morfilia, mas algumas instituições ainda não têm acesso à lei de incentivo, né? Talvez fazer um trabalho aí de como é que a gente pode deixar isso claro para as OSCs, né? Como se pode captar através de leis, quais são as leis, qual que é o caminho. Eu acho que é uma possibilidade, né? De ampliar e diversificar a fonte de receita das organizações e pode apoiar a rede como um todo. Então, eu não sei, inclusive, se a gente poderia buscar uma outra rede, né, que faz captação de recursos através de leis incentivadas e dar esse tipo de conhecimento para todos e pode ser um caminho para gerar aí possibilidades de captação adicional. Sim, a gente sempre está aberto às palestras, e tema de captação de recursos é o que mais a gente quer para fortalecer toda a rede da Engaja. A gente normalmente abre as palestras para quem está fora da rede, né? Então, se tiver contatos, a gente conversa também sobre esse tema. Muito bom, obrigada. Boa. Fernanda. Muito bom, Edson. Obrigado pela sua colocação, sua abertura. Né? Muito feliz em ver realmente que esse Pitch Night de hoje vai gerar muita conexão, né?
muitos depois, né? Esse é o nosso grande objetivo hoje, né? Que a gente coloque em marcha muitos outros projetos, né? A partir disso, né? Muito bem, alguém mais gostaria de compartilhar uma ideia, uma pergunta, interagir com a gente aqui? Então, gente, vamos lá. Vamos avançar.